Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa EBD Online. Um bom dia especial para você que está conectado aqui com a gente nesse domingo, um domingo propício para a gente poder aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. E hoje nós vamos conversar aqui, nós vamos dialogar um pouco a respeito da nossa lição 2. Se você ainda não tem a revista Palavra e Vida, revista que é concedida pela nossa Convenção Batista Fluminense, você pode ir à igreja, pegar o seu exemplar, a revista impressa, mas também você pode baixar aí no seu celular ou no seu computador, entrando no site da batistafluminense.org.br. Lá você consegue também baixar. Mas também nós já disponibilizamos essa revista em PDF nos grupos das igrejas. Se você ainda não encontrou lá no grupo da igreja, você pode entrar em contato com a gente, pedindo assim: ô Jefferson, manda para mim a revista, por favor, eu vou ter o prazer de encaminhar para você. Se você não estava aqui na semana passada, nós demos início a um novo trimestre, estudando uma nova revista. Esta que está aparecendo aí na tela para você. Os 10 mandamentos para os dias atuais. Quem escreveu essa revista, como eu disse na semana passada, foi o pastor Romilton Lourenço, pastor da Igreja Batista Central em Praça da Bandeira, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. E o que o pastor Romilton Lourenço propõe nesse trimestre? O tema da revista, os 10 mandamentos para os dias atuais, faz com que a gente pense um pouco e volte ao passado e entender por que Deus instituiu os 10 mandamentos para aquele povo de Israel e por que esses 10 mandamentos são mandamentos tão atuais para a gente hoje. Na semana passada, nós vimos um panorama geral sobre essas lições que nós vamos aprofundar ao longo das semanas. Nós vimos um panorama geral do contexto em que o povo de Israel estava se perdendo, onde o povo de Israel estava sendo ignorante, perdendo o conhecimento que tinham sobre Deus e sobre as leis. Nós vimos que Deus instituiu os 10 mandamentos ao povo de Israel para forjar nesse povo de Israel um caráter padrão que agradasse ao próprio Deus. E esses mandamentos para a gente hoje não podem ser ultrapassados. Nós vimos isso na semana passada. Eles precisam ser contextualizados. A gente vai ver que eles são muito reais para a gente hoje. Por mais que Deus tivesse instituído aqueles 10 mandamentos àquele povo específico no passado, mas quando nós vamos para a Bíblia hoje e vemos esses 10 mandamentos, as leis que Deus instituiu ao povo, elas também nos alcançam, porque elas também fazem com que nós tenhamos um padrão de comportamento que agrada o nosso Deus. Vimos também na semana passada que o profeta Oséias profetizou ao povo, dizendo: olha, o que está destruindo esse povo de Israel, o que está destruindo vocês, é a falta de conhecimento. Não são os inimigos, não são as guerras, mas é a falta de conhecimento que vocês têm sobre obedecer às leis de Deus. Vimos também na semana passada que 3 coisas são fundamentais para que a gente possa ter um relacionamento saudável com o nosso Deus: fé, conhecimento e obediência. Fé, conhecimento e obediência. Bom, e hoje nós vamos entrar na nossa lição número 2. A lição de número 2 hoje tem um tema um pouco sugestivo: relacionamento perigoso. E aí, será que existe relacionamento perigoso? E qual mandamento o autor utilizou para fomentar essa discussão? Vamos ver? Roda a vinheta aí. O autor introduz essa lição, a lição 2, trazendo para a gente, a nossa memória, uma parábola, uma história que Jesus utilizou para ensinar algumas coisas aos seus discípulos e também às pessoas que estavam ali próximas dele. Quem não se lembra da história e da parábola do filho pródigo? Pois bem, nós conhecemos muito bem. Sabemos que é uma parábola que conta a história de um filho e de um pai. O filho mais novo, ele pede ao pai a parte da herança que lhe cabia para que ele pudesse sair de casa
e viver a sua vida de forma independente, deixando o pai para trás, deixando também o seu relacionamento de pai, de filho para com o pai, a fim de que pudesse viver novas aventuras e novos relacionamentos. Interessante que a gente olhando para essa parábola, a gente vai ver que o fato de pedir a herança é apenas uma consequência daquilo que estava no seu coração. E o que estava no seu coração? Viver outros relacionamentos. Se a gente pudesse trazer essa parábola para os dias de hoje, nós iríamos imaginar a cena da seguinte forma. O pai chegando para o filho falando assim: poxa filho, não vai embora, aqui você tem tudo na nossa casa, para que você vai embora agora? Aí o filho meio revoltado vai dizer: não pai, pelo amor de Deus, eu quero viver a minha vida, quero viver novas aventuras, quero ter outros relacionamentos, e para isso eu preciso do seu dinheiro, pai. Então faz o seguinte, me dá a parte da herança que me cabe aqui, para eu poder viver de forma luxuosa e ainda de forma confortável, e eu vou embora viver e experimentar novos relacionamentos. É basicamente isso essa parábola quer contar pra gente. O filho pródigo, ele quer viver novos relacionamentos, ele quer obter novos diálogos, ter novas experiências, deixando assim o sentimento e deixando também assim um relacionamento fraternal e de pai para com o filho. Mas como diz um ditado popular, o mundo não dá voltas, o mundo capota. Nós vamos ver na própria parábola que esse filho vai embora, vive outros relacionamentos, tem várias aventuras, gasta todo o seu dinheiro, mas no final ele se lembra do relacionamento puro, sincero que ele tinha com o seu pai. E também vai lembrar de como o seu pai lhe tratava. E aí ele volta para casa, mas volta diferente, porque agora ele traz no seu corpo, na sua mente, marcas das humilhações, marcas de relacionamentos frustrados, marcas da vergonha de voltar à casa do seu pai e enfrentar agora o seu pai de frente e pedir perdão por aquilo que havia feito. Então, lembrando, para esse menino, para esse jovem, o fato de gastar dinheiro, de pedir a herança, era secundário, porque a primeira coisa que ele tem na sua mente é viver relacionamentos diferentes, é estar com outras pessoas, é ter o seu coração invadido por outras coisas que não seja o seu pai. E isso é um grande perigo. E é por isso que Deus vai instituir os mandamentos ao povo de Israel. Mas você pode estar perguntando, Jefferson, o que tem a ver a parábola do filho pródigo com o primeiro mandamento que Deus vai instituir? Será que não tem nada a ver? Se a gente for analisar a história do povo de Israel, nós vamos ver que o povo de Israel, ele é um filho pródigo também, porque eles têm tudo do bom e do melhor com Deus, mas mesmo assim, muitas vezes, o povo de Israel vai vacilar com o nosso Deus, vai procurar outros relacionamentos, vai tentar viver outras histórias que não fossem com o próprio Deus. Aquele que tirou o povo da terra do Egito, que tirou da escravidão e que chamou de seu povo, sua nação. E por isso que Deus vai instituir o primeiro mandamento. E qual é o primeiro mandamento? Êxodo capítulo 20, verso de 1 a 3, assim nos diz: Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. O primeiro mandamento que Deus institui ao povo de Israel é: não terás outros deuses além de mim. É muito interessante a gente analisar esse mandamento como sendo o primeiro, porque Deus está fazendo um grande alerta ao povo de Israel. É como se Deus estivesse dizendo: olha, para a gente começar o nosso relacionamento, para a gente começar a nossa história, eu preciso salientar uma coisa muito importante que vocês nunca podem esquecer. Vocês não podem ter outros deuses além de mim. É claro que não existiam outros deuses e não existem. O único Deus digno de ser adorado e exaltado é o nosso Deus. Mas por que Deus fala isso? Deus já
tendo presciência de tudo que iria acontecer, já entendia que esse seria um grande calo no pé do povo de Israel, podemos dizer assim. Seria uma grande fraqueza do povo de Israel. Não terás outros deuses além de mim é um mandamento, fio condutor. Ele conduz todos os outros mandamentos e também toda a base do relacionamento do povo de Israel para com Deus. E também, trazendo para os dias de hoje, também ele constitui um fio condutor do nosso relacionamento com o nosso Deus e aquilo que ocupa lugar no nosso coração. A intenção de Deus em instituir esse mandamento é nos advertir, era advertir o povo de Israel, mas também nos advertir de que a gente precisa ter muito cuidado com os relacionamentos que nós temos. Mas Jefferson, como assim? Que relacionamentos? Olha, às vezes nós não percebemos, mas nós constituímos deuses no nosso coração. E tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração, na nossa devoção, isso se constitui um Deus para a gente. Hoje em dia, é claro que você e eu, que somos crentes em Jesus Cristo, nós não temos a prática de adorar outros deuses, até porque não existem outros deuses. Mas naquele tempo, no tempo do povo de Israel, era muito comum essa diversidade da existência ou de imaginar que existissem outros deuses. E por isso era muito contextual naquela época os povos vizinhos ao povo de Israel adorarem outros deuses que não eram o Deus a quem nós servimos. Então o alerta que Deus dá ao povo de Israel não é um alerta apenas para aquele tempo. Também é para aquele tempo porque é um contexto em que o povo de Israel estava vivendo. Mas trazendo para a gente é um alerta para a nossa sociedade, é um alerta para mim, é um alerta para você. Pois quem disse que esses deuses eram apenas deuses, imagem, escultura ou deuses tido como dado nomes? Além de ser um alerta, esse primeiro mandamento que Deus instituiu também é um mandamento que transmite e fundamenta o grande amor de Deus. É um alerta de cuidado, dizendo, olha, não tenham outros deuses a não ser a mim. Porque eu sou aquele que posso proteger, porque eu sou aquele que posso salvar, porque somente a mim vocês devem prestar culto, porque eu sou o próprio Deus, o Deus que livrou cada um de vocês da escravidão, um Deus que vai guiá-los até a terra prometida, um Deus que promete, que cumpre, um Deus que vai enviar Jesus Cristo para salvar toda a humanidade. E agora chegou o momento da nossa interação, isso mesmo, nós vamos interagir e eu quero que você já abra o chat aí ou já comente a pergunta que eu vou fazer para você agora. Quais deuses podem ser cultuados nos dias atuais? Nós sabemos que alguns deuses são cultuados na nossa sociedade hoje. Então quero saber que deuses as pessoas constroem para si mesmos ou que deuses você vê na sociedade são cultuados. Responde lá no chat ou no comentário. Quais deuses podem ser cultuados nos dias atuais? Será que hoje em dia ainda tem essa cultura da adoração e do culto a alguns deuses que são infiltrados na sociedade? Será que hoje em dia ainda há essa veneração a alguns deuses que de forma muito sutil são inseridos na nossa vida? E aí, o que você acha? Escreve lá no chat ou no nosso comentário. Você sabia que muitas vezes eu e você, se nós não tivermos cuidado, nós às vezes estamos construindo deuses na nossa vida? E nós vamos falar sobre isso também na nossa lição de hoje. Vamos para o nosso ponto 1? Olha aí!
nosso ponto 1, relacionamento com Deus e deuses da Bíblia, a gente vai voltar um pouquinho no passado e ver como que era essa relação daquela época em que Deus instituiu o primeiro mandamento ao povo de Israel. Como que vivia aquela sociedade, aquele contexto populacional daquele momento geográfico onde Israel estava inserido. Mas o fato é que a intenção da Bíblia é deixar bem claro que não existe outro Deus além do nosso. O livro de Isaías, capítulo 43, verso 10, diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que os saibais, creiais em mim e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, nenhum Deus se formou e nenhum haverá depois de mim. O profeta Isaías deixando claro que não existe e nunca existiu um Deus semelhante ao nosso. Ou melhor, nunca existiu nenhum outro Deus. O apóstolo Paulo também, a carta à igreja em Corinto, vai dizer o seguinte: no entanto, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. A primeira certeza que precisamos ter aqui é: não existe deuses. Não existem deuses. E a Bíblia vai trazer para a gente alguns exemplos de povos que naquela época adoravam a esses deuses que eles criavam em suas cabeças, em suas imaginações. Por exemplo, no período do Antigo Testamento, os filisteus eles suplicavam ao deus chamado Dagom. Eles adoravam esse deus Dagom por prosperidade em suas colheitas. Moloque também era adorado pelos amorreus. E os amorreus, eles sacrificavam crianças e ofereciam a esse deus intitulado como Moloque. Os amorreus, eles acreditavam que Moloque, eles lhe ajudavam nas guerras, dando vitórias ao povo. Outros exemplos são citados também no Antigo Testamento. Eu tenho certeza que você deve estar se lembrando aí de coisas que eram feitas, de sacrifícios, de ações que eram feitas por outros povos para legitimar ou trazer à tona a existência de um Deus que nós sabemos que não existia. Quando Deus chama Abraão, Deus vai se colocar como único Deus para Abraão, dizendo que iria protegê-lo e fazendo grandes promessas que posteriormente, através da palavra de Deus, nós vamos ver que foi se cumprindo, provando assim para Abraão, naquele contexto, que o único Deus digno de ser adorado, de ser exaltado, e o único Deus que merecia a atenção de Abraão era o nosso Deus a quem nós servimos. Quando Deus diz ao povo de Israel, não terá outros deuses, Deus está querendo exclusividade. Algumas pessoas, é bem verdade, que vocês acreditam que acham que Deus é arrogante por ele querer a exclusividade para ele? Mas Deus não é arrogante, Deus é verdadeiro. Deus pode sim dizer, eu sou o único Deus, porque ele é. Ele pode dizer sim, olha, não terás outro Deus além de mim, porque não há outros deuses. Isso não é arrogância, isso é promessa e também é certeza de que ele está nos dando, de que, olha, vocês não precisam procurar outros deuses, porque não existe. Fica comigo, foca em mim, porque eu sou um Deus zeloso, poderoso, que consigo e posso cuidar de vocês. Isso não é arrogância, isso é certeza. É a certeza que nós devemos ter e é a certeza que também Deus queria dar ao povo de Israel naquele contexto. Nós vamos ver que todos os povos que deixavam Deus de lado e se relacionavam com esses deuses falsos, eles sofreram consequências. E a gente também precisa pensar na gente hoje, na nossa sociedade, na nossa vida cristã. Quando nós deixamos brechas para nos relacionarmos com coisas ou pessoas que ocupam o lugar de Deus na nossa vida,
É um grande alerta que Deus está nos dizendo. Olha, Jefferson, não terás outro Deus além de mim. Olha, fulano, não pode ter outro Deus além de mim. Deus está dizendo o seguinte, olha, aquilo que está no seu coração, que ocupa o meu lugar, está sendo Deus para você. Cuidado, alerta de Deus para a nossa vida. O povo de Israel tinha inúmeros exemplos, inúmeras experiências de que Deus estava tratando muito bem deles e que Deus estava os livrando, que Deus realmente era o único Deus. Mas por conta do pecado, da cegueira espiritual, nós vamos ver que na história de Israel, muitas vezes, esse povo escorregou, esse povo caiu, deixando-se inflamar e se seduzir por outros deuses, por outras conversas e por outros relacionamentos que não eram com o nosso Deus. Ponto 2. Relacionamento com outros deuses no passado e nos dias atuais. Para a gente poder discutir um pouquinho sobre esse ponto 2, eu quero que você veja um vídeo. Olha aí. Sabem, existe algo letal no escapamento desse carro. É um gás chamado monóxido de carbono. Milhares de pessoas por ano são acidentalmente envenenadas por ele. O que o torna tão perigoso é o fato de não podermos vê-lo nem sentir seu cheiro. É interessante como o monóxido de carbono age. Normalmente é aqui, nos pulmões, que os glóbulos vermelhos do sangue captam oxigênio vital para levá-lo para o corpo. Mas quando, em vez de oxigênio, há monóxido de carbono no sangue, acontecem duas coisas letais. Primeira, o oxigênio vital não é levado para o corpo. E, segunda, as células do sangue não conseguem captar o oxigênio dos pulmões. Bom, este aqui é o Brett. Ele sabe alguma coisa sobre o monóxido de carbono, mas não o bastante. Não sabe que, mesmo uma parte em 1000 pode ser mortal. Sabiam que existe um veneno espiritual que pode ser tão mortal quanto o monóxido de carbono? Chama-se idolatria. Idolatria é adorar algo que não seja Deus. Geralmente, quando falamos em idolatria, pensamos em um bezerro de ouro ou imagens de pedra, coisas que as pessoas já não cultuam hoje em dia. Mas os ídolos modernos são coisas como dinheiro, roupas, casas e carros. Existem também formas de idolatria que são como o monóxido de carbono, difíceis de detectar. No passado, muitas pessoas se inclinavam a deuses materiais, esculpidos como imagem e escultura. Também ofereciam pessoas ou animais a esses deuses. Hoje em dia, com o advento do cristianismo, da religiosidade, isso diminuiu muito, né? Claro que existem hoje, até então, religiões que utilizam imagens, esculturas, sacrifícios, mas diminuiu muito. Entretanto, quando a gente olha para esse vídeo que você acabou de ver, que é um vídeo despretensioso e contextual nos dias de hoje, nós vamos perceber que o monóxido de carbono ali, o apresentador do vídeo vai comparar com essa idolatria que tem entrado nas nossas vidas e que nós não percebemos. E quando nós vamos perceber, já é tarde demais. Já ocorreu aí uma morte, por que não dizer uma morte espiritual. A gente viu a explicação de que o monóxido de carbono entra ali pelas vias aéreas e se mistura ao sangue para levar o oxigênio aos órgãos. Só que o monóxido de carbono ele não consegue fazer isso. Ele entra no nosso organismo, não consegue fazer isso e causa prejuízo para a nossa saúde. Mas tudo é de forma muito lenta e muito sutil, sem ter grandes alarmes. É assim na nossa vida também. É isso que o autor da lição quer destacar para a gente. Nós precisamos ter muito cuidado
com essa questão dos deuses na nossa vida. Muitas vezes nós vamos dizer, não, mas Jefferson, eu não me ajoelho diante de imagens, de esculturas, eu vou à igreja, eu sirvo a Jesus Cristo, glória a Deus por isso, que bênção. Mas nós precisamos ter muito cuidado e alerta e sensibilidade à palavra de Deus, porque quando Deus diz, não terá outros deuses além de mim, Ele está nos alertando, olha, cuidado, aquilo que você coloca de devoção no seu coração, ou você dá muita atenção, mais do que a mim, que sou o seu Deus, isso já se constituiu um Deus para a sua vida. E o altar da adoração no seu coração já está pronto. No Novo Testamento, a gente vai ver que alguns deuses novos surgiram, como o dinheiro. O apóstolo Paulo também vai dizer sobre a avareza, que também é considerado uma idolatria. E nos dias de hoje, alguns deuses estão surgindo na nossa sociedade. Coisas que estão recebendo a devoção de pessoas, como é o dinheiro, o poder, a política, o sexo e tantas outras coisas, bebidas alcoólicas, o poder aquisitivo, a casa, a família, o dinheiro e tantas outras coisas que estão sendo, como monóxido de carbono, entrando na nossa vida de forma muito sutil. E nós não estamos percebendo que muitas vezes essas coisas que o mundo nos oferece estão se constituindo deuses para a gente. E de forma muito sutil e bem devagarzinho está substituindo, está entrando no lugar de Deus, um lugar que Deus ocupa no nosso coração, agora está sendo preenchido por essas coisas. O autor, no último parágrafo do tópico 2, ele diz algo muito interessante, eu quero ler na íntegra para você. A sociedade atual precisa urgentemente abandonar a adoração aos seus ídolos, que não são apenas de pedra, madeira e bronze, mas de escravidão ao dinheiro, sexo e poder, e conceber soberania a Deus em sua vida e atitudes. E aí, você já respondeu a pergunta que nós fizemos hoje no início da nossa aula, lá no chat ou nos comentários? A pergunta é a seguinte: quais deuses podem ser cultuados nos dias atuais? É para você pensar e refletir na nossa sociedade, aquilo que nós estamos vivendo. Para você, quais são os principais deuses que a sociedade hoje adora ou idolatra? Responde lá pra gente. Chegamos ao nosso ponto 3, ofertas dos falsos deuses nos dias atuais. No livro de Daniel, a gente vai ver uma história muito bonita. Uma história que faz a gente refletir e se espelhar. Parece que Daniel lembrava muito bem daquilo que Deus já havia falado. Não terás outros deuses além de mim. A história de Daniel, a gente vai ver que é uma história de fidelidade ao Senhor, sem se corromper. Mesmo diante de um contexto de uma sociedade babilônica, ele não vai se corromper e não vai se deixar levar pelas ideias e pelos ideais das outras pessoas. Pelo contrário, Daniel vai se manter firme, adorando ao único Deus, mesmo que para isso ele tivesse que enfrentar algumas consequências. Naquele contexto de Daniel, muitas eram as recompensas que eram oferecidas pelo povo babilônico, né, pela corte babilônica ali, a esses jovens que estavam sendo inseridos na cultura babilônica. Muitas recompensas eram oferecidas a eles. Daniel e seus amigos poderiam ter seus nomes modificados, suas roupas modificadas, ter que morar em outro lugar, ter outros ensinamentos, mas o que Daniel e seus amigos não abriam mão era obedecer os princípios de Deus. Daniel, Ananias, Misael e Azarias não se desviaram dos propósitos divinos. Eles tinham um Deus e eles honraram esse Deus. Eu consigo imaginar talvez Daniel lá no seu quarto, orando ao Senhor, e muito forte a palavra de Deus no seu coração.
Não terás outros deuses além de mim. Isso eu estou conjecturando aqui, estou imaginando. Porque Daniel, a gente olha para o texto de Daniel da Bíblia, a gente vai ver que era um servo, um jovem, temente ao Senhor e que, mesmo diante de um contexto opressor, um contexto de idolatria, um contexto onde ele era tentado constantemente a negar a Deus, ele não fez. Pelo contrário, ele reafirmou que Deus era apenas o Deus da vida dele e que não havia espaço nenhum no seu coração para outras coisas, seja o dinheiro, seja o poder, seja a mordomia, seja as comidas maravilhosas que eram oferecidas. Não. Daniel frisou e focou apenas em obedecer o primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Jesus também foi tentado. Você se lembra desse episódio? Jesus foi levado ao deserto e Satanás começou a tentar a Jesus. E nessa tentação, Satanás também começa a oferecer a Jesus algumas recompensas. Interessante que a única exigência de Satanás seria que Jesus abandonasse o primeiro mandamento e se prostrasse diante dele. Olha que tentação, que proposta e a recompensa. Satanás vai dizer para Jesus, olha, você pode se ajoelhar diante de mim e me adorar. Em outras palavras, Satanás está dizendo, olha Jesus, você pode agora quebrar, renunciar e desobedecer o primeiro mandamento instituído ao povo de Israel. Não terás outro Deus além de mim. Satanás queria que Jesus ajoelhasse naquele momento e adorasse a ele. E aí Jesus vai responder para ele, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestará culto. Jesus, naquele momento, está quebrando toda a possibilidade de adorar Satanás, mas também está reafirmando para Satanás de que não há outro Deus a ser adorado e que as recompensas que Satanás estava oferecendo para ele não era nada, porque ele era o próprio Deus, o Filho unigênito prometido ao mundo. Mas o que o autor coloca aqui no final da lição, do tópico 3, é algo muito interessante para a gente poder refletir, dizendo o seguinte: pessoas abandonam o vício, pagam suas contas em dia, não adulteram, não se prostituem, mas esquecem de adorar a Deus. É necessário entender bem o primeiro mandamento. Não basta recusar as ofertas dos falsos deuses. É imprescindível oferecer a Deus, por meio de Jesus, nosso sacrifício de louvor. Para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre isso, eu quero trazer um exemplo para você. Quem não se lembra daquela história do jovem rico com um diálogo que teve com Jesus? Você se recorda? Olha aí. Bom, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Uma coisa te falta. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me.
Em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quem poderá, pois, salvar-se? Aos homens é isso impossível. Mas a Deus, tudo é possível. Qual é a grande questão desse episódio do jovem rico com Jesus? Na verdade, a gente vai perceber ali uma boa intenção dele. Ele quer seguir Jesus, ele quer se familiarizar com os discípulos, com esse ministério que Jesus está exercendo. Então ele vai colocar para Jesus, olha, eu já obedeço todos os mandamentos. E Jesus começa a listar para ele alguns mandamentos. Ele vai dizer, olha, eu já obedeço todos esses. E aí Jesus faz uma pergunta, ou seja, propõe um desafio para ele. Então, vai, vende tudo que você tem, porque ele era rico, e me segue. E naquele momento ele se entristece e vai embora. Qual é a grande problemática nesse contexto? Jesus não quer o dinheiro daquele homem. Não, definitivamente Jesus não quer. Jesus não precisa, ele é dono da prata e do ouro. O que Jesus percebe aqui naquele homem, naquele jovem rico, é que ali naquele momento existia um Deus que estava ocupando o coração daquele homem. O Deus era o dinheiro. Porque ele começa a falar com Jesus o seguinte, olha, eu obedeço o pai e a mãe, eu tenho cumprido todas as leis, os mandamentos desde a minha mocidade, enfim, ele esclarece ali para Jesus, e Jesus coloca para ele também a lista de alguns mandamentos. Ele diz, olha, eu consigo fazer tudo, eu sou muito bom em tudo que você está falando. E aí Jesus automaticamente já visita o coração daquele jovem e percebe que no coração daquele jovem há um Deus. Há algo que ele devota mais do que Jesus Cristo. E esse Deus era o dinheiro. Então, quando Jesus diz, olha, vai e vende tudo que você tem e me segue, Jesus não está dizendo, olha, eu preciso do seu dinheiro. Jesus está dizendo, eu consigo identificar um Deus na sua vida. E se você quer me seguir, você precisa renunciar a esse Deus. E esse Deus é o dinheiro. Olha, eu quero dizer para você, meu irmão, para mim também, né, porque nós estamos aqui conversando e tudo que nós falamos aqui é para minha própria aprendizagem também, porque eu preciso igualmente você. Muitas vezes nós estamos constituindo deuses para a nossa vida. Às vezes o Deus que nós estamos construindo no nosso coração pode ser a nossa família. Não que nós não devamos ter cuidado com a nossa família, mas você está entendendo? Aquilo que nós colocamos no lugar de Deus se constitui um Deus para a gente. Às vezes o nosso dinheiro tem tomado lugar de importância na nossa vida. Às vezes é a vida conjugal, às vezes é o sexo, às vezes é o poder, é a política, é o nosso carro, é a nossa casa. Tudo aquilo que nós colocamos maior devoção, uma devoção que é de Deus, em coisas ou pessoas, essas coisas e pessoas podem se construir um Deus para a nossa vida. O que Deus disse lá no passado ao povo de Israel é o que Deus está dizendo para a gente nessa manhã. Não terás outros deuses além de mim. Aquilo que Deus disse ao povo de Israel no passado é muito atual para a gente hoje. O primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim. Responda agora para você mesmo. Você não precisa comentar no chat nem nos comentários. Responda para você. Deus tem ocupado o primeiro lugar no seu coração? Eu também pergunto para mim. Será que Deus tem ocupado de verdade o primeiro lugar do meu coração? Será que nós não temos deixado algumas brechas para que coisas e pessoas estejam sendo migrados no nosso coração de forma que a gente esteja dando maior devoção a essas pessoas, a essas coisas, do que o nosso próprio Deus? Então o alerta que Deus fez ao povo de Israel é o alerta que Deus também faz ao nosso coração. Não terás outros deuses além de mim.
Bom, meus irmãos, estamos chegando ao final de mais uma lição. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostei muito de estar aqui com você essa manhã, porque aqui a gente conversa e a gente aprende uns com os outros. Isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus nos ensina tanto, não é verdade? Então, não deixe de participar da próxima lição. Se você ainda não assistiu a lição número 1, você pode voltar lá no canal nosso YouTube, procurar a lição número 1 e assistir para compreender um panorama geral da revista, do que propõe o autor nesse trimestre. Então, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.